Deus te faz mais forte, no nome da tua sorte, importa se cair. Nosso programa está de volta. Eu quero mandar um beijo pro Matheus que está assistindo a gente, pra Mônica, beijo, Dinda. Obrigada pelo carinho, pela audiência. E olha, agora a gente vai bater papo sobre um assunto muito sério, um assunto que me deixou muito preocupada. Eu tenho conversado muito sobre esse assunto recentemente. A gente vai falar sobre o racismo e a internet, mas a gente vai falar sobre o racismo, lógico, de uma maneira geral. Estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Thalita Frediani, que é advogada. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem. Prazer recebê-la aqui, viu, doutora? Obrigada pelo convite. Doutora, a gente vai falar sobre um assunto que está super em alta. Eu quero começar chamando uma matéria em que um informe da ONU sobre a situação de discriminação racial no nosso país, divulgado recentemente, concluiu que o racismo no Brasil é estrutural, institucionalizado e permeia todas as áreas da vida. Vamos ver a matéria para a gente entender. No documento, os peritos concluem que o mito da democracia racial ainda existe na sociedade brasileira e que parte substancial ainda nega a existência do racismo. A publicação coincide com a volta do debate sobre o tema no Brasil por causa da expulsão do Grêmio da Copa do Brasil por atos de sua torcida contra o goleiro do Santos, Aranha. Nesta semana, Pelé também causou polêmica ao minimizar o problema. Mas as constatações dos peritos da ONU, que visitaram o Brasil entre os dias 4 e 14 de dezembro de 2013, são claras. Os negros no país são os que mais sofrem assassinatos, os que têm menor escolaridade, menores salários, maior taxa de desemprego, menor acesso à saúde e os que morrem mais cedo e têm a menor participação no produto interno bruto. A mesma pesquisa indica ainda que eles são os que mais lotam as prisões e os que menos ocupam postos nos governos. Olha, a gente tenta, eu vou começar perguntando sobre isso para a doutora, antes da gente entrar propriamente na internet. A gente por muito tempo falou que no nosso país o racismo tinha acabado, que o racismo ele não era explícito, que ele era velado. Mas de uns tempos para cá, eu sei que a gente vai focar mais na internet, doutora, mas é inevitável a gente falar do que aconteceu com o jogador Aranha, o que tem acontecido com vários jogadores. A gente viu isso acontecendo fora do Brasil, mas agora a gente tem visto aqui no Brasil. É inevitável a gente ver isso e eu queria que a senhora falasse para nós, no dia a dia, em atendimento, a senhora percebe que casos de racismo têm se repetido? Sim, os casos de racismo, infelizmente, eles são parte do nosso convívio, embora nós tenhamos um passado histórico que parece que não é tão recente assim, né? Então nós vemos o racismo, sim, até mesmo em um gesto, em um olhar, ele existe, infelizmente. E no nosso país não deveria existir, né? Porque a grande maioria é composta por pessoas negras, enfim, e infelizmente nós estamos convivendo com isso novamente, né, em grande extensão. E o país de pessoas que vêm de misturas, né? Porque exatamente. Eu, por exemplo, tenho da parte da minha mãe, se a gente for para trás dos familiares, a minha avó, ela é filha de uma espanhola com um africano. Então, sim, quer dizer, eu tenho negros na minha descendência. E eu acho que todo brasileiro, se for procurar sua descendência, dificilmente ele não tem nenhuma descendência de origem negra. Eu não consigo nem entender da onde possa vir esse racismo, não é verdade? Sim, exatamente. O país tem uma grande miscigenação e justamente em razão disso as pessoas deveriam ter uma educação, né? Inclusive nas escolas. Deveria existir uma política educacional referente a esse convívio social com pessoas diferentes, né? A gente vê que nem sempre existe só o racismo, o preconceito, enfim, contra a raça ou cor, mas também quanto à religião, etnia, que já envolve cultura, entre outras situações. Doutora, eu queria que a senhora, para a gente poder entrar um pouquinho mais no caso internet propriamente dito, eu quero já voltar um pouquinho para o caso do que aconteceu com o torcedor Aranha, porque ele voltou a jogar recentemente e eu vi uma matéria que me deixou indignada no comecinho da semana, acho que foi na segunda-feira que eu vi, do que aconteceu no jogo. Não, perdão, acho que foi na sexta-feira, do que aconteceu no último jogo. Mas eu queria falar sobre internet. Como que a gente consegue fazer uma divisão daquilo que é uma brincadeira com aquilo que é preconceito? Aí eu não tô falando só sobre o negro, eu tô falando de um preconceito de um modo geral, com o que é mais gordinho, com o que é mais claro, com o que é mais escuro, com o que é mais alto, com o que é mais baixo, sim, com qualquer um de nós. Como a gente consegue diferir isso na internet? A internet, na verdade, eu acredito que primeiro a gente deva entender o que seria o crime racial e o preconceito, enfim, diferenciar a situação. O crime racial, que seria realmente o racismo, ele vai envolver uma espécie de restrição a direitos. Então, por exemplo, determinada criança não é impedida de ser matriculada em uma escola por conta de sua cor. Ou um homem é proibido de frequentar um restaurante em razão de sua raça ou cor. Isso seria racismo, porque os direitos estão sendo restringidos em razão da raça ou da cor.
Nesse caso, o crime é mais grave, porque ele é imprescritível e inafiançável. Agora, essas situações que vêm acontecendo, na verdade, se trata de injúria racial. Então, eu utilizo o elemento cor da pessoa e faço, a partir daí, um xingamento ou uma ofensa. O que acontece na internet, a maioria das vezes, pelo menos o que a gente tem visto, é injúria racial. A injúria racial, ela só vai ser investigada se o ofendido acabar propondo uma queixa-crime ou pedindo uma investigação, diferente do racismo. Então, nos casos da internet, o que nós temos? Todos os dispositivos, eles têm uma identidade, a gente pode chamar assim, que nós chamamos do IP, ou Internet Protocol. E a partir daí, a perícia consegue alcançar aqueles que estão disseminando situações como injúria racial, enfim, outros crimes na internet. Quando essas pessoas são encontradas, o que pode acontecer com elas? Então, a lei prevê, no caso de crimes contra a honra, por exemplo, calúnia, difamação, injúria, a lei prevê detenção e multa. Muitos casos a gente não consegue fazer com que, comprovar como se realmente tenha ocorrido um crime aí. Então, a gente acaba resolvendo através de indenizações na esfera civil. Doutora, eu queria que a senhora, como a senhora deve ter contato com isso muito mais do que a gente que tem só um contato mais superficial, a senhora deve ter visto pessoas viverem isso. Como que as pessoas se sentem quando ainda hoje passam por essa situação? Porque quando eu vejo, depois de tudo que aconteceu com o jogador Aranha, a menina xingou ele, quer dizer, várias pessoas xingaram e daí aquela menina foi filmada naquele momento, xingando, né, o jogador, e daí houve toda essa polêmica em volta da situação e volta a jogar no Sul. E daí, ao invés do time se mostrar redimido, as pessoas voltam a xingar com outros nomes, de uma outra maneira, mas para mim aquilo não deixa de ser racismo novamente. Eu fiquei tão indignada porque eu falei, o que está acontecendo com o meu país? O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão se declarando racistas como se nada tivesse acontecido. Como é que as pessoas se sentem? Como a senhora tem visto isso na prática da sua profissão, doutora? Olha, é bem triste, na verdade. As pessoas acabam desenvolvendo depressão, isso acaba restringindo o convívio social com outras pessoas, porque a pessoa se sente inferior, não tem como isso não acontecer. Então, assim, existem casos até de pessoas que tentam um suicídio. A depressão, ela é muito triste nesse sentido, porque acaba restringindo toda uma situação, acaba tendo problemas com família, com amigos, e muitas às vezes não têm informação de saber que podem procurar uma delegacia e saber que isso é crime, porque às vezes as pessoas são bastante humildes e não têm essa informação. Então é importante saber que isso sim é um crime e é preciso denunciar para que a lei possa ser cumprida. Doutora, no caso do racismo propriamente dito, tem punição para isso também, né? Sim. Punições severas. Eu queria que a senhora falasse para nós como funciona. Sim, no caso do racismo é prisão. Crime inafiançável e imprescritível. Então, não tem prescrição para esse crime. Eu posso ter cometido um crime de racismo há 5, 10 anos atrás e eu ainda posso responder por ele. Ele é imprescritível. É inafiançável, não tem fiança, então, normalmente se responde em regime fechado. A gente falou das brincadeiras na internet, né? Coloquei bem entre aspas essa palavra brincadeiras. Mas e quando essas brincadeiras, por exemplo, esses xingamentos, essas palavras são ditas pessoalmente? Então alguém está passando como que aconteceu com o jogador Aranha e você fala isso, você faz uma alusão, xinga o nome de um bicho ou alguma coisa assim. Como que isso pode ser caracterizado, doutora? Isso é racismo? Isso é injúria? O que é isso? Nesse caso, conforme narrado, seria uma injúria, né? Por exemplo, eu xingo alguém de uma forma pejorativa, utilizando um bicho, como você falou, qualquer outra situação, e usando o elemento da cor ou da raça. Isso seria injúria. Mas quando eu vou contra toda uma classe de negros, por exemplo, ou toda uma classe de japoneses, por exemplo, aí eu estou sendo racista. Aí o crime é mais grave. Doutora, o que a senhora percebe hoje na prática? As pessoas, elas ainda tentam enrustir o próprio racismo ou as pessoas estão perdendo até mesmo a vergonha de serem racistas? O que a senhora percebe hoje? Eu percebo principalmente porque isso tudo começou num campo de futebol, né? Então eu percebo que na realidade, quando nós temos um jogo de futebol, é tradição xingar a mãe do juiz, é tradição xingar o goleiro, enfim. Só que a gente tem que cuidar para que, por exemplo assim, todos os xingamentos, eles
eles são difamações, eles são injúrias, entendeu? Mas nós temos que cuidar para que o racismo não se torne essa tradição também no futebol. Eu vou pedir para chamar, a gente tem uma matéria do jogador Aranha falando a respeito do que aconteceu e dizendo que ele perdoa a jogadora que falou isso, mas que ela deveria ser punida. Vamos ver. A torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira da Silva, de 23 anos, pediu desculpas pelas ofensas racistas em um pronunciamento no Rio Grande do Sul. A gremista afirmou que não tinha a intenção de ofender o jogador negro com ofensas racistas. Patrícia foi uma dos torcedores do Grêmio que, durante a partida contra o Santos pela Copa do Brasil, ofenderam o goleiro Aranha, chamando-o de macaco. Ela e os outros torcedores estão sendo investigados pela Polícia Civil e podem ser indiciados por injúria racial. A pena pode chegar a 3 anos de prisão. Patrícia foi flagrada pelas imagens de televisão. Um perdão de coração, porque eu não sou racista, nada. Aquela palavra macaco não foi racismo da minha parte, não teve intenção racista. Foi no calor do jogo. Desculpas para o Aranha, perdão mesmo. O goleiro Aranha, vítima de racismo, afirmou que perdoa a torcedora do Grêmio. Da minha parte, como cristão, como ser humano, eu precisava do pedido dela para poder desculpar ela. Isso não quer dizer que eu não quero que a justiça seja feita. Cai naquilo que eu falei. Um erro não justifica o outro. Ela errou, tem as consequências. Só assim a sociedade vai começar a se conscientizar e pensar 2 vezes antes de tomar alguma atitude ruim. Mas você gostaria de encontrá-la? Se ela pedir para te encontrar? Não é questão de encontrar que vai mudar as coisas. Eu não sou amigo dela, nunca fui, não conheço, né? Não tenho interesse em conhecer. Perdoo, mas ela vai pagar pelo que ela fez. Não só ela, como várias pessoas disseram que ela foi flagrada naquele momento, né? Agora, o que eu acho que é interessante é a pessoa falar assim, eu não quis dizer isso. E a internet, a gente está falando aqui sobre um momento físico que aconteceu no campo de futebol, e tanto o estádio quanto a internet são 2 ambientes que possibilitam as pessoas a irem no embalo. Isso pode ter acontecido com ela, embora não justifique de forma alguma o que ela fez, mas a internet também propicia isso. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, doutora. As pessoas que, por exemplo, compartilham uma piada infeliz que tenha injúria, por exemplo, racista, que tenha uma injúria de racismo aí, essa pessoa pode ser punida também? É engraçado porque nós nós não temos uma legislação específica para esses casos ocorridos na internet, né? Mas nós temos o Código Penal que ele prevê que aqueles que propagarem determinada informação com injúria, difamação, calúnia, enfim, eles também vão ser punidos pela lei, assim como aqueles que estão informando de primeiro, por exemplo, o primeiro a informar. Então, sim, aquele que compartilha, ele está utilizando-se dessa informação e propagando para outras pessoas, difundindo mais essa informação. Então, sim, ele também vai pagar pelas mesmas penas daquele que publicou, por exemplo. Agora, a senhora falando, doutora, me faz pensar em várias situações que acontecem, justamente do que acontece com essas imagens. Essas imagens, elas dificilmente vão ser totalmente recolhidas. Hoje em dia tem o WhatsApp, essas imagens podem ser totalmente propagadas. Tem algum meio hoje de retirar totalmente essas imagens? Isso não existe, né? Não existe. A gente até, às vezes... Dá para tirar de todas as redes sociais hoje em dia? Existe a possibilidade de a gente entrar por uma ação contra o servidor ou contra aquele ambiente que está mantendo a informação. Existe a possibilidade, sim, e existe os peritos forenses que eles podem buscar da onde está surgindo aquela informação. Hoje a gente guarda muitas informações nos iClouds, que seriam as nuvens. Nós guardamos informações nessas mensagens instantâneas, que são o WhatsApp. E até uma dica, às vezes a pessoa tem alguma informação dela difundida no WhatsApp, que é o que a gente conhece como rede de informação instantânea, e às vezes até já aconteceu da pessoa apagar todas as informações e os contatos porque ficou irritada, ficou chateada. E é melhor não apagar, é melhor fazer direto o boletim de ocorrência e levar as informações para que se tenha a possibilidade de buscar da onde está vindo essas informações. Era essa a última pergunta que eu queria fazer, doutora. Como a gente pode fazer, então, a pessoa que está nos assistindo
se sentiu ofendida, tá ofendida com o que aconteceu na internet. O que ela deve fazer então? Qual o primeiro passo? Olha, primeira situação, procurar não imprimir, porque nós temos a cultura do papel, né? Então, tudo que a gente vê na internet, vou imprimir porque isso é prova. Não, procure não imprimir. Procure salvar o conteúdo num pendrive, em algum... Um print, por exemplo, depois você põe num pendrive. Isso, ou um PDF, e salvar isso num pendrive e levar até uma delegacia. Hoje nós temos as delegacias de crimes cibernéticos. Mas se não tiver na sua cidade ou onde você estiver, é possível buscar uma delegacia mais próxima, informar a situação. E a partir daí, os peritos conseguem buscar de onde vem essa informação e por meios legais, se não for possível, a delegacia também pode pedir um mandado para buscar essas informações. Mas possível pedir indenização também, doutora? Sim, é possível pedir indenização. Às vezes até a gente não consegue provar como um crime ou acaba não se caracterizando como um crime. Mas aí sim, tudo que gera um dano é possível que exista a indenização. De repente, foi uma coisa que aconteceu no ambiente de trabalho, essa pessoa não conseguiu mais ir trabalhar, ficou depressiva. Pode pedir uma indenização por isso tudo, né, doutora? Pode pedir, com certeza. E se isso aconteceu na rua, por exemplo, se foi... porque no caso do jogador, todo mundo viu o que aconteceu, ele tem a prova ali, tá filmado, né? Mas se você estava passando na rua e fizeram uma brincadeira que você não gostou, disseram algo que você não gostou, o que se pode ser feito? Olha, primeiro, de repente, ver se tem alguma pessoa próxima que possa servir como testemunha, né? Se a pessoa passa e sai correndo e você não conhece, óbvio que é mais difícil de encontrá-la. Mas se você tiver testemunhas que possam caracterizá-la, que possam, de repente, dizer se conhece ou não, a prova testemunhal nesses casos guarda perto, alguma coisa assim, né? Isso, exatamente. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui. Quem quiser entrar em contato, pode ligar no telefone 0 operadora 11 9 9788 7388. 0 operadora 11 9 9788 7388. Foi um prazer, doutora. Obrigada. Muito obrigada. E agora a gente vai falar mais uma vez sobre saúde. Presta atenção, você que não ligou até agora, não ligou porque ainda não adquiriu o seu ômega 3. A gente está falando de um produto 100% natural, uma empresa que você conhece, já está com a gente aqui no nosso programa há tanto tempo, uma empresa séria, que com certeza vai trazer saúde e benefício para toda a sua família. Tem altos índices de EPA e DHA, eu estou falando do ômega 3 da Oiti, na verdade, Kleber? Com certeza, viu, Jaque? É fantástico, por isso aproveita a chance. Você já pode começar a ligar para o Oiti, até porque, gente, você não paga pelo custo da ligação, tiver com seu celular na mão, 0800 020 1738. Paga nada para ligar? Não, claro que não. Então vai ligando, 0800 020 1738, liga do seu fixo, do seu celular, se já tiver aí na sua mão, vai ligando. Presta atenção, você que tem artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, dores no corpo, nas costas, nas pernas, inchaço, percebe que as varizes pulsam, doem,